apenas no desperdício de alimentos que nós temos nesse país, né? E os SEASA jogam, supermercados, são alimentos restaurantes que podem ser reaproveitados sem problema nenhum, viu? O João Milanês, sócio da Folha de Londrina, em sua história de vida, ele revela o seguinte, que quando chegou em Londrina, que montou a Folha de Londrina, ele andava tão duro, mas tão duro, que para comer ele visitava as feiras livres. E ele pedia aquele refúgio, às vezes a folha com, né, um podrinho ali, só um pequenininho, mas que essa folha era recusada pelo consumidor, ele então pedia e dizia que era para os coelhos. Seu João Milanês, ele conta essa história. Ele que é patrimônio da comunicação do Paraná, amigo do falecido Chacrinha, né? Tem história para contar o seu João Milanês. Qualquer dia desses eu quero entrevistá-lo aqui no programa. E ele pedia alface, tomate, o tomate às vezes com machucadinho, eu quero levar para minhas galinhas, para meus coelhos, nada disso, era para ele comer. Ele tirava o podrinho e comia. E hoje ele é esse homem importante na comunicação no Paraná, né? A Folha de Londrina, esse jornal fantástico, jornal importantíssimo no contexto da comunicação paranaense. Então, se o governo investisse toda a sua força nessa questão Fome Zero, somente no reaproveitamento, na fiscalização, né, numa direção desses alimentos que são jogados fora, nós resolveríamos o problema da fome nesse país. Isso já foi provado, está mais que claro, e o vereador tem esse projeto. O vereador vai falar daqui a pouquinho do projeto, porque ainda sobre transporte coletivo, eu perguntei à presidente da URBS, Yara Cristina, Yassenbach, sobre as tarifas diferenciadas. O vereador Jonatas, ele está fomentando no Legislativo de Curitiba a cobrança de uma tarifa diferenciada. Isso certamente vai acontecer. Agora, é preciso abrir a discussão, porque a região metropolitana tem a maior massa que se utiliza do transporte coletivo. E essa massa que sustenta o transporte coletivo teria que pagar uma tarifa superior à tarifa que seria praticada em Curitiba. Ou seja, nós temos menos passageiros em Curitiba, né? E esses passageiros de Curitiba, eles pagariam um preço bem inferior, porque o trecho é menor. Então, o cidadão que vem lá de Piraquara, que vem lá de Fazenda Rio Grande, esse pagaria uma tarifa bem superior à praticada em Curitiba. O que vocês acham disso? Além do cartão magnético, mais essa. O telespectador apoia? Telefone 339-2322. 339-2322 para você participar e dar a sua opinião. Coloque a presidente da URBS, Yara Yassenbach, falando sobre esse projeto que já começa a ser discutido e que em breve será introduzido. No ar, por favor. A senhora também é favorável a essa política? A URBS deverá introduzir uma tarifa diferenciada? A senhora é simpática a essa ideia? Veja, todos os estudos no país e fora do país, eles informam que a tarifa única, apesar de ser uma tarifa social, onde tem um subsídio cruzado que beneficia as pessoas que moram nas regiões mais longínquas, por outro lado, ela, de alguma forma, está, aspas, penalizando quem usa o transporte para distâncias mais curtas. Então, existem estudos no mundo todo informando, inclusive essa é uma ótica do governo federal, que é um governo do Partido dos Trabalhadores, que diz que a tarifa única ela é uma tarifa não tão justa. E já existem estudos em andamento, tanto aqui quanto fora daqui, e nós participamos dos fóruns de secretários de transportes para que se defina anéis tarifários, né? Então, distâncias mais longas se pague pela distância mais longa, né? Nada que seja, mas isso é uma coisa que não é negativa, é positiva e que dá também sustentabilidade. Mas isso ainda são estudos que devem estar sendo iniciados e aprofundados, estarão sendo discutidos, porque senão, você veja, nossa rede integrada, ela tem na distância, uma das distâncias, 72 quilômetros, com uma passagem de R$ 1,65,
é um valor bastante aquém de uma realidade. Se a gente for fazer um cálculo de quanto custa o combustível, pneu e essas coisas todas, para percorrer essa distância, a gente sabe. É só comprar na rodoviária uma passagem para a praia, para o litoral, e saber que ela não custa R$ 1,65. Então, evidentemente, para poder abranger mais pessoas, para poder ter uma rede integrada de maiores dimensões, ela deverá começar a ser estudada de uma forma diversa. Olha, a doutora Yara Cristina Jassenbach é de um carisma, viu? Carismático, inteligente, convincente. E se o jornalista não for insistente, ela convence mesmo, ela tem uma boa argumentação. Temos que tirar o chapéu para a mulher, é inteligente. Tá? Modéstia à parte, não é qualquer repórter que pode entrevistar essa mulher. Ela tem uma boa articulação, tá? E vocês podem ter certeza, haverá a introdução dessa tarifa diferenciada. Agora, eu não vejo discutir, em hipótese alguma, a introdução de mais ônibus nos horários de pico, onde o usuário tem que ir igual sardinha em lata ali, não? Aquele negócio vai segurando ali. Eu não ouço discussão nesse sentido. Apesar de Curitiba ter o melhor transporte coletivo do mundo, isso é verdade, eu não vejo discussão nesse sentido. Para sacramentar esse título, nós precisamos abrir aqui uma discussão, doutora Yara Cristina Jassenbach. Caros vereadores de Curitiba, seria assim histórico em todo o mundo. O melhor transporte coletivo do mundo agora também acomoda todos os passageiros no horário de pico sentados, sem precisar ficar ali como sardinha em lata. Porque se tem um festival de mudanças, por que nós não podemos fazer essas mudanças? E eu explico aos senhores. Sabe onde que a bufunfa aumenta? É aí. Nos horários tradicionais, fugindo ali das 6 da manhã às 9 da noite, das 5 da tarde às 8 da noite, as empresas trabalham com um número menor de ônibus e tal, mas na hora do pega pra capar, que todo mundo quer ir embora para casa ou quer ir para o trabalho, aí eles levam o pessoal amontoado ali. E é ali que se fatura muito. Não é verdade? Porque aí aquilo fica duro de gente. Já pensou o tanto de passagem que tem ali? O combustível é o mesmo, o desgaste do ônibus é o mesmo, tudo é o mesmo. E aí o cara vai ali, acochado, como caboclo nordestino, sem salário, sem emprego e sem acesso ao coco para matar a sede. O cara vai ali. E é ali que vem a grana para as empresas. E agora, não levam em consideração que o cidadão que faz um trecho menor e que paga a mesma tarifa, é porque ele tem uma condição de vida melhor. Porque só pelo fato de ele morar em Curitiba, onde o imóvel é mais caro, ele já tem uma condição de vida melhor. Então, ele, socialmente, tem que subsidiar o preço daquele trabalhador que mora lá na favela de Piraquara, na invasão do Guarituba, que cheira merda o dia inteiro, me perdoe. Me perdoe. Então, esse que faz um trecho menor, ele tem que subsidiar aquele trabalhador que mora na favela da Fazenda Rio Grande. Querem introduzir essa tarifa e vão conseguir introduzir, porque nós somos passivos demais. Nós ficamos calados, só dizemos amém. Amém. Aí vem um bom papo na televisão, olha, vai melhorar as condições, nós vamos mudar a tarifa será diferenciada. Quem anda em Curitiba, paga menos. Quem vem de Piraquara, quem vem de Fazenda Rio Grande, quem vem de Colombo, quem vem lá do fim do mundo, vai pagar uma tarifa maior, porque é justo, porque ele se utiliza de um trecho maior, mas não sabe que é um pobre miserável, que muitas vezes empresta o dinheiro do vizinho, lá na favela, para poder vir trabalhar. É isso. Isso ninguém fala. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, que por favor me calem. Cheguem aqui e digam, olha, Camorra, você está errado. Você está errado.
Porque os bolsões de miséria, os miseráveis, os trabalhadores que precisam do transporte coletivo, que sustentam o transporte coletivo, eles estão na periferia, distantes desse centro maravilha, desse centro beleza de Curitiba, desse centro da sociedade podre que não entende a necessidade do cidadão de poder ter o mínimo de dignidade. Tem alguém ao telefone que quer falar? Alô? Alô? Quem está falando? É Felipe, é claro. Oi, Sueli. Parabenizo pelo programa, tá? Obrigado, querido. A respeito do cartão, segunda via do cartão, a diretora disse que seria cobrado mais ou menos como de banco, né? Certo. Pois é, pra você ter uma ideia, meu marido perdeu a primeira via no cartão bancário, a segunda via ele custou R$ 6,80. 6,80. 6,80. Agora você faz o parâmetro, né? Outra coisa, sobre esse vereador aí falando dos mananciais de água e tal, Curitiba, capital da água, né? Nós estamos no ano internacional da água doce. Certo. Então eu acho um absurdo, que eu já fui em Sanepar, fui em todos os órgãos aqui de Piraquara, nenhum pôde me ajudar. Eles fazem vista grossa, estão derramando esgoto de sanitários direto em 3 nascentes aqui de Piraquara. Gostaria que a senhora passasse. Hã? Gostaria que a senhora passasse a localização dessas nascentes que eu quero mostrar. Fica na Vidal Ramos. Passe para a produção. Ok. Sueli. E o prefeito João Guilherme, está indo bem aí? Não tá nem aí. Esse negócio orçamento cortado, vai para um lugar, eles mandam para o outro. Foi na Sanepar. Falei, o órgão que mais tem que se tratar disso é a Sanepar. Eles mandam para outro lugar, tem que fazer queixa, não sei aonde. Ninguém vem ver, sabe? E 3 nascentes lindas que desembocam ali no Rio Iraí, onde é ali captação da água, né? Então, quer dizer, estão tomando água podre, sabe? Corpos fecais direto, sabe? Ainda vem aqui um fiscal fazer medição de quantidade de cloriformes fecais que a gente está bebendo, sabe? Eu acho um absurdo aceitar isso. E agora, quanto a outro assunto que ele disse aí, que esse cartão de transporte seria usado na carteira do cidadão aí, que tem que cuidar, trazer sempre na carteira. Como que o cara desse um coletivo lotado vai tirar a carteira do bolso? Lá na frente ele é assaltado. É só você não pode abrir carteira em lugar nenhum. Mas como que você vai guardar junto na carteira de identidade? Nós vamos ter um número enorme de perdas desse cartão, viu? Pois é, agora pensa bem, com o parâmetro de cartão de banco 6,80, não tem condição. Às vezes o cara, eu moro aqui em Piraquara, a gente precisa pegar o ônibus, não tem nem R$1, que de lá é 1,60, né? Eu acho um absurdo isso. Tá bom, Sueli. Obrigado. Um abraço. Fale com a Fabiola aí, fora do ar, para você passar a localização dessas nascentes, que eu quero produzir essa reportagem. Tá ok, obrigado. Tá? Tchau. Vereador, sobre aproveitamento dos alimentos, como que funciona esse projeto do senhor? Olha, em Curitiba tem 400 restaurantes, dos 400 são 120 restaurantes organizados em uma entidade de donos de restaurante, e desses 120, uns 10 são os grandes restaurantes da cidade. Por exemplo, o Madaloso, que é o grande campeão, tem 2.000 refeições diárias. Final de semana chega a ter 5.000 refeições diárias. E nós vemos aí o governo Lula fazendo um alto marketing de fome zero, mas na verdade é só marketing, porque até agora não aconteceu absolutamente nada. E nós aqui em Curitiba queremos fazer diferente, queremos que aconteça na prática. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma pesquisa em todos, praticamente, os restaurantes da cidade, principalmente esses que estão organizados com entidade de donos de restaurante. Então, às vezes, são jogados sobras, que não é o resto é aquilo que você deixou no prato. A sobra alimentar é aquilo que sobrou no buffet, é aquilo que o garçom não conseguiu servir e que pode ser utilizado para matar a fome de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, com a comunidade Betânia, do Padre Léo, que é um padre amigo, e lá é tratado de pessoas dependentes químicas. E muitas vezes eles não têm o que comer, porque vivem de doação. Então imagine um pessoal assim recebendo comidinha quente do Madaloso, comidinha quente de outro lugar. E já existe em Curitiba uma experiência piloto, e nós estamos nos aperfeiçoando em cima dessa experiência piloto. Vamos fazer um seminário na Câmara Municipal, chamando a Prefeitura, chamando as entidades como Federal, PUC, que podem auxiliar no projeto, e chamando também os donos de restaurante e todas as entidades sociais que podem ajudar no projeto. O projeto piloto é o Dom Antônio. Dom Antônio é um restaurante sem apoio de entidade pública nenhuma, nem de prefeitura, nem do governo do estado. Ele se aliou a mais de 50 entidades sociais na cidade de Curitiba, e uma vez por semana uma entidade social pega as sobras alimentares, nhoque, lasanha, carnes, e doa para pessoas que estão passando fome. Essas pessoas que estão passando fome têm um cadastro, não é pessoas desconhecidas, ou seja,
as entidades sociais conhecem a realidade da pessoa. Então, o que nós queremos, como vereador de Curitiba, apresentar à Câmara? Já está tramitando, a Prefeitura apoiou esse projeto. Até aqui os vereadores também estão apoiando, mas, infelizmente, a tramitação na Câmara é burocrática, demora, às vezes, são aprovados